Olá, tudo bem? Começando mais um podcast É Preciso Mudar. Por que existe esse podcast? Por que foi criado, idealizado pelo empresário Renato Marcos Marins? O É Preciso Mudar, porque foi sempre a tônica da vida do empresário Renato Marins, hoje um empresário de sucesso, que sempre percebeu que é preciso mudar. E a ideia aqui é exatamente essa, de ajudar você que está aí do outro lado, né, a ter uma orientação. Muitas vezes você está um pouco desanimado ou tal, e aí vem a situação do é preciso mudar. Né? A gente sempre tem que... Aliás, a gente, quando acorda, tem essa necessidade de mudar e a oportunidade todos os dias. O É Preciso Mudar de hoje começa conversando com o empresário Renato Marcos Marins, que é o idealizador do podcast. Seu Renato, mais uma vez, muito obrigado. Não é preciso mudar. E o seu Renato sempre contando, né, a sua experiência ao longo desses mais de 80 anos de vida, falando hoje sobre empreendedorismo, comércio, loja. Seu Renato, primeiro movimento como comerciante, aliás, além de coragem, né, foi um bar em Brasília. Como é que foi essa história, seu Renato? Olha, Valmor, porque a vida, você diz assim, Renato Marins é empresário de sucesso, mas eu não concordo, eu vou dizer por quê. Falar de sucesso, e é por isso que nós criamos esse podcast, porque o sucesso, ele só vem e se mantém se você tiver condições de você estar progredindo, não progredindo para você, porque quando você progride, o empreendedor, ele empreende e ele torna-se uma pessoa que ele gera riqueza, um pouco para si próprio e a maior parte para os outros, a quem se emprega, os impostos que recolhemos, e você utiliza da sua capacidade de experiência e da tua coragem de empreender e corre risco, e é natural que você tenha um ganho, mas esse ganho ele tem que ser distribuído. Então, quando nós vivemos nessa situação que nós estamos vivendo, aonde você passa um comerciante, um empresário, ele tem, além da sua loja, ele tem seu estoque, tem seus bens, e quando esses bens você passa a ter que desfazer deles, você passa a ter que desempregar pessoas, ou não proporcionar crescimento para esses colaboradores que juntamente trabalham com nós, e a gente passa a viver uma situação infeliz. Não tem como você ter sucesso, porque o sucesso, já tenho falado aqui diversas vezes, nós temos que se inspirar na natureza, porque a natureza, um ser vivo qualquer protege uns aos outros. É verdade. Não é verdade? Na cadeia produtiva não existe uma forma. E esse é que é o grande problema de você lidar com essa ignorância de muitas pessoas, e pessoas até estudadas, né? Que acha que o sucesso é só evolução. Que o sucesso é evolução pessoal só. Doutores, só não sei o quê, mas não sabe nada na vida porque não compreende isso. Tanto é porque a vida, ela não é... A vida é passageira. Então há uma passagem que vai se mudando as gerações. Então é por isso que é preciso que a gente entenda isso, é preciso que nós mudamos a nossa forma de pensar, de conhecer, e passamos a agir diferentemente. Porque se fosse assim, você acumular para depois você desfrutar, mas nós não somos eternos. E a vida passa rápido. E a felicidade só vem através do servir. E no comércio tem que se entender, porque chama-se custo-benefício. O que é custo-benefício? É você receber um dinheiro pela prestação de um serviço ou uma mercadoria que você entrega ao seu cliente, que seja compatível com o dinheiro que ele lhe pagou. E então você gera para ele satisfação e meios. Porque toda a vida foi assim. Desde que o homem nasceu, que foi colocado aí na Terra, que começou. Antes de existir dinheiro, existiam as trocas, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Você trocava uma mercadoria por outra. Quer dizer, surgiu então, por necessidade até, né? Eu tenho isso, você não tem. E depois apareceu um camarada que dizia, não, eu cuido desse caminho, esse foi o governo.
né? Criou-se o governo, que é o governo que cobra os impostos, e que até seria bom. Não estou dizendo que não devemos ter, mas não dessa forma que é cobrado, né? Que gerou, por causa do sistema político, uma necessidade de se arrecadar tanto que você acaba matando o seu cliente, que nós somos clientes do governo. E acaba que o que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente aqui em Cabo Frio, uma carga de impostos terrível. Com isso você gera uma grande informalidade que é uma economia subterrânea, que ninguém sabe, e aonde acontece o que está acontecendo, cai a qualidade do prestação de serviço, até explorações, enfim. Então, isso é um problema muito preocupante e a gente tem que entender isso e mostrar isso para a população. A importância que tem o empreendedor. Sem dúvida. Como se trabalha-se muito, a responsabilidade que a pessoa tem em ter um negócio, gerir isso, e para as autoridades, porque isso já veio de uma cultura lá de muitos anos, principalmente do tempo da escravidão, aonde os patrões exploravam lá os seus escravos, não é? E tratava eles até como um ser normal, né? Não dando qualidade de condições de vida para esses que trabalhavam e produziam para esses senhores. Então ficou essa cultura no Brasil, e depois também com o advento dos sindicatos, da Revolução Industrial, aonde começou-se a haver muita exploração homem pelo homem, e aonde foi que começou os sindicatos, e depois veio regimes de esquerda para combater o regime de direita. Então são os extremos. E extremos não serve a ninguém. É verdade. É verdade, porque um alimenta o outro. Então, e não cumpre o seu papel, que então é possível se viver no regime capitalista e é possível ser feliz, patrões e empregados. Quando nós começamos aqui o podcast, exatamente lembrando, né, que o seu Renato começou em Brasília junto, porque percebeu que precisava mudar, e aí, claro, foi trabalhar em obra, mas depois teve um carro, né, que você deve ver aí, né, nas imagens, um belíssimo, um flamante, se falava na época, né. Seu Renato, aí o senhor percebeu que precisava mudar, vendeu o carro, e aí entrou num bar, foi a sua primeira loja. Como é que foi esse movimento, senhor? E aí, era um barzinho, aí resolveu botar comida? Era um barzinho, a gente trabalhava... Já percebeu a necessidade? De 6 horas da manhã a 10, 11 horas da noite, todo dia. Não tem sucesso sem trabalho? Domingo, feriado. Mas trabalhava com satisfação. Isso aqui é importante. É isso que eu quero, porque desde que você faça o que você goste, não é? Então você é feliz ali dentro aquele mundo. Então a gente cria aquele mundo ali, aquele mundo era aquele pedacinho ali meu, e que você faz o que gosta. Eu, como trabalhei, por exemplo, eu vim do meu operário, então eu conheço os dois lados, né? Sim. Conheço o lado de ser operário, de ser filho de operário, e também depois ser pequeno empresário. Então eu fiz de tudo, camelô. Mas aí o senhor ficou quanto tempo nesse bar aí? Feirante. O bar virou o quê? Virou um restaurante? Não, eu fiquei com esse bar em uns 2 anos, alguma coisa. Depois, com a Revolução, com esse movimento que houve em 64. 64. E aquilo ali era uma comunidade que cresceu em volta dos acampamentos das companhias construtoras. Sim. E ali ficava perto dos acampamentos, e os operários ali, a maioria viviam sozinhos, tinha aqueles barracões grandes de alojamento, e ali eles saíam ali para comprar coisa que eles precisavam para o dia a dia, e também para tomar sua cerveja e claro, tal. Ninguém é de ferro. Exatamente. E aí, já na época, eu tinha trabalhado num bar em Santo Aleixo e aprendi lá a fazer algumas coisas,
de cozinha e tal, e então eu comecei a ser um empreendedor diferente, porque até então aqueles botecos lá era mais o que dividiu diferente, um café com bolo, o que existia lá no fabricante lá, assim, muito, aquilo era muito precário. Muito precário, muito ruim, e um pão, aí lá, manteiga, e não tinha mais nada, o resto era cerveja, que a turma gostava muito de cerveja. Cerveja e cachaça. E cachaça. Então, e eu passei então a trabalhar com lanches, não é? E então, dentro disso, eu tive um crescimento. Né? Eu tive esse crescimento, cheguei lá a ter 13 empregados nesse bar, né? 3, 4, até 5 empregados. Que maravilha. Tinha um movimento muito bom. Gerando emprego. Gerando emprego. Depois veio o movimento de 64. Aí vendeu o bar. Não, aí a comunidade foi removida para uma cidade satélite chamada Gama. Mas seria as mínimas condições. Fomos levados para lá e eu nem fui para lá pegar o lote, o terreno que me cabia, porque eu sabia que lá naquele buraco lá não tinha condição, porque você não tinha luz, você não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. Tudo precário. Então eu reuni umas economias e comprei uma loja dentro de um pequeno mercado municipal, particular, no centro do Gama, e ali entramos numa crise muito grande, muito desemprego, as obras foram paralisadas, o governo da época chegou a colocar os assistentes sociais para fazer uma campanha de convencer aquela população muito grande que tinha ali, que trabalhava em obras, e até dando passagem e ajuda de custo para cada um voltar para a sua cidade, de origem, seu estado de origem. Tinha gente de mais e trabalho de menos. Exatamente. Então nós entramos numa crise muito grande, e depois em 64, depois em 65. Aí só tinha uma loja de quê? Não, aí, exatamente, aí eu deixei esse barzinho lá, que era um barraco, mas era bem arrumadinha a casa e tal. Ela era forrada, ela pintadinha, chamava Petit Bar, pequeno bar. Petit em francês foi esse nome que estava lá. Maravilha. Exatamente. E a luz ali era gerador até das 6 às 10 da noite, depois era lampião, não é isso? Geladeira, querosene, uma pequena, era uma dificuldade muito grande para a gente estar fazendo as coisas e também para se abastecer, para você comprar os ingredientes. Farinha, tudo. Exatamente. E tinha os vendedores que vendiam mercadoria de Anápolis, entregava lá mesmo. Anápolis é Goiás, né? Exatamente. E naquela época o Brasil entrou numa crise muito grande, teve uma falta de açúcar muito grande. Sim. E existia aquele estabelamento da Sunab. Sim. Então sempre o governo populista... Sempre atrapalhou. Sempre atrapalhou e muito. E aonde muitos comerciantes eram até presos, porque botavam um tabelamento, não existia como você vender para aquele preço, e quem desobedecesse era preso. Eu chegava a ponto e vinha muitas senhoras com crianças e diziam, eu tenho uma criança, preciso fazer uma mamadeira, um mingau, e o senhor me vende um pouco de açúcar que eu não vou falar quanto o senhor cobrou, não. Eu pegava lá uma porção razoável e dava para a pessoa. Mas não vendia. O rapaz não dissesse que eu estava explorando, vendendo acima da tabela. Isso é uma boa ação. Exatamente. Então, não fazia mais do que o meu dever. Então, nós passamos fase, quem é mais velho sabe, passamos uma época muito difícil no Brasil. Depois nós tivemos uma época de prosperidade. E aí o senhor saiu de Brasília nessa época, 65? Foi. E aí Brasília naquela crise, e eu acabei e voltei para aquele barzinho, mas eu já não tinha mais a população ali em volta, então não tinha para quem vender nada. Eu fui trabalhar de vendedor de eletrodoméstico, móveis e elétricos, com uma pasta com os catálogos. Batia de porta em porta. Porta em porta. Não é isso? Uma dificuldade, mas a firma também estava em dificuldade. Depois eu acabei vindo embora. E aí eu vim para Santo Aleixo,
acabei indo de volta às origens. para São Gonçalo, fui ser feirante de São Gonçalo, em Alcântara, trabalhando em feira, e lá vai, assim, depois comprou uma barraca na porta da fábrica de Santo Aleixo, começa lá a vender coisas pequenos doces, pequenas balas. Então, quando a gente fala, é preciso mudar, o senhor estava sempre mudando, sentindo essa necessidade? Sim, sempre mudando. Mudando, assim, aprendendo a fazer coisas diferentes e acompanhando a evolução e tocando para frente. Não é? E depois fui para Magé, abri uma pequena loja depois que eu tinha essa barraca, eu tinha também uma sorveteria pequena, e chovia muito lá, e tem as crises que atrapalham muito a gente, então você tem que... Eu fui mudando de ramo. Aí eu mudo... Mas sempre com uma entusiasmo. lojinha sempre com dificuldade. Mas sempre entusiasmado. Usando o crédito, com a cara e a coragem, e trabalhando muito. Trabalhando domingo nós trabalhávamos até meio-dia. E de semana abria a loja às 7 até 8 horas da noite. Sem férias, Isso aí dá 11, 12 horas todo dia. Todos os dias. E em Brasília era 14, 16 horas. Também trabalhei empregado. Trabalhei como lavador de caminhões, do lubrificador. Motorista, depois motorista de táxi. Enfim, trabalhei em umas 15, 16 profissões diferentes. Mas isso acabou dando uma bagagem muito grande. Muito grande. Me deu um conhecimento muito grande, depois veio para Magé, me caso, e aí foi da loja de Magé, depois abri uma filial, depois abri uma loja em Nova Iguaçu, da venda da loja de Nova Iguaçu, vim para Cabo Frio, e comecei a passar férias. A loja era de quê? Era papelaria. Que, aliás... Da loja de plástico, eu entrei no ramo aos pouquinhos, com muita dificuldade de papelaria. Que tá lá até hoje. Eu sou cadeirante, que eu peguei muito peso. Não só como servente de obra no Rio, em 1957, morando em Belfor Roxo e trabalhando na Tijuca. Então, de maneira que isso tudo sempre foi uma satisfação e sempre aprendendo. E sempre tive bastante amigos, né? Eu procuro sempre conversar, trocar ideias. E isso tem me proporcionado uma qualidade de vida muito boa para mim, para a minha família, para meus filhos. E são muito bem formados, todos eles. Então, quando criamos isso aqui, é exatamente por isso. Porque a gente vive num país extraordinário, com toda a riqueza do mundo, todo mundo sabe disso. O Estado também, um dos melhores estados da federação, e a região e a cidade que nós moramos melhor ainda. E, no entanto, você vê as coisas, às vezes, não ter um crescimento e não ter uma qualidade de vida que precisava ter, e com tanta facilidade, potencial imenso, para você transformar isso. Mas o grande problema para transformar não está nos políticos, porque os políticos apenas eles seguem ou seja, como diz o ditado, eles dançam de acordo com a música. Então, quem toca a música são os formadores de opinião. Os formadores de opinião é que elegem, apoiam o político desde que deu algum interesse a eles. Mas eles são ignorantes, não têm conhecimento, infelizmente, ou não querem ter, e nós vivemos nessa situação de uma economia estagnada, um município, um crescimento muito grande de problemas de todo lado, né? Como desemprego, um aumento muito grande de consumo de álcool, de droga, uma falta de perspectiva, e principalmente para a juventude. Esse é um grave problema. Deixa eu fazer um breve intervalo aqui, não é preciso mudar. A gente já volta aqui com o empresário Renato Marcos Marins. Né? Renato Marcos Marins, exatamente o dono da Remar, né? Que aliás é um ícone na cidade. E para você
só entender a importância da Remar, ela está geograficamente no centro de Cabo Frio. O centro de Cabo Frio que a gente fica falando que é lá perto da prefeitura, lá é a ponta. Né? O centro é exatamente aqui na Remar, que fica próximo à rodoviária. E a gente já volta aqui, não é preciso mudar. A vida é feita de superação e conquistas. Para alcançarmos a vitória, precisamos passar por obstáculos, ser forte e nunca desistir. Porque sabemos que com fé, paciência, cautela, ética, união e trabalho, podemos recomeçar. Não importa em qual etapa da vida paramos, o importante é que estaremos juntos para retomar nossa caminhada e reconstruir nosso comércio. Padaria Remar, desde 1987, deixando nossas vidas mais saborosas. Muito bem, de volta com o podcast É Preciso Mudar, conversando hoje com o empresário Renato Marins, no primeiro bloco, para você que assistiu agora. Claro, hoje, graças à internet, você tem como voltar a fita, como se dizia antigamente, assistir o primeiro bloco, para você entender o que é o É Preciso Mudar. Mas o objetivo é exatamente esse, de orientar as pessoas, de mostrar que existem caminhos e que é preciso mudar todo dia para você dar o próximo passo. Seu Renato, com toda a sua experiência, né, em várias partes do Brasil, nem se falava em empreendedorismo, o seu Renato já, né, foi lá em Brasília, teve um bar, teve um restaurante, depois teve uma loja, vendeu, enfim. E aí nós chegamos aqui na região, quando o senhor chegou em Cabo Frio, a gente já vai fazer um salto aqui na linha do tempo. Cabo Frio é uma cidade, né, como diz aquela música, abençoada por Deus e bonita por natureza. Né, tem tudo para dar certo, é uma cidade plana. E a gente conferindo aqui, é uma cidade que chove pouco, tem entre 600 milímetros, 600, 700 milímetros, né, de chuva por ano, e chove pouquíssimo, né? Então, em 365 dias, 270 é um tempo de sol. A cidade é plana, tem tudo para dar certo. Seu Renato, por que a cidade não dá certo? Mas não dá certo pela falta de conhecimento e de entendimento, não pelos políticos, porque os políticos, eu vou falar mais uma vez, os políticos, é como se o político fosse uma locomotiva puxando uma quantidade imensa de vagões, entendendo? E com toda a força que tem a política, mas só que essa linha do trem tem os desvios, e esse trem segue para onde a sociedade quer fazer as peças da linha do trem, para onde a sociedade vai direcionar, que são os formadores de opinião, não é o povo que está em volta, não, os formadores de opinião, e que trai a sua condições de planejamento, de puxar o desenvolvimento, de dar de si, de cumprir a sua missão de ser líder, e muitos defendem interesse próprio. Então não é outra coisa. Eu não estou dizendo temando com ninguém, mas essa que é a verdade. Então, quando a gente Por que eu digo isso? Desculpa, por que eu digo? Eu digo porque o processo da vida é esse. É o processo da colaboração, do trabalho em equipe. Eu cito muito o exemplo do esporte na área, por exemplo, do futebol, onde o Brasil, um dos povos que mais gosta de esporte no mundo, mas ele não pratica aquilo que são o regulamento do jogo de futebol, que é integração, disciplina, todos trabalhando, trabalhando por todos, colaborando, sem mágoas, sem cada um faz sua parte. Cada um faz sua parte. Tem que fazer. E exatamente não segue esse exemplo. Então, seguindo esse exemplo, o resultado é esse que nós estamos vendo aí. Mas o senhor, com a sua, o grande, usando o termo popular, o grande barato da experiência do seu Renato, é exatamente o seguinte: o seu Renato sempre enxergou que era preciso mudar. E aí chegou em Brasília, comprou um táxi,
já disse aqui, né, várias profissões, depois teve um bar e percebeu assim, pô, aqui vai crescer, eu vou investir, vou trabalhar 16 horas por dia, né? Depois voltou lá para Santo Aleixo, Magé, tudo mais, foi para São Gonçalo, sempre enxergando, até chegar em Cabo Frio, quando botou, aliás, o senhor Renato já falou aqui em outros programas, quando decidiu se instalar aqui, porque percebeu que era um paraíso. Mas como você disse, mas já naquele tempo, o que eu fazia? Eu procurava participar da vida associativa. Sim. Aonde muitos empreendedores e muitos cidadãos não veem a importância do que pode ser o associativismo, que é o cooperativismo. Então, não praticando isso, os povos mais adiantados do mundo são os povos que vivem mais em entrosamento, cooperando. Senão a gente volta naquela imagem do burro, né? Exatamente. E cada um puxa para um lado e não chega a lugar nenhum. Aqui nós temos uma associação de tudo aí, tudo você pensar, de carnaval, de tudo você pensar. Mas, infelizmente, muitas não têm credibilidade porque muita gente usa com interesse próprio ou não entende o porquê, qual é a razão de uma associação ter um estatuto e se cumprir o estatuto. Não é? O estatuto é uma Bíblia, é a Bíblia, claro, da entidade. É o norte, né? Seja carnavalesca, seja de religiosa, seja de classe. É o ponto de partida. De moral, é o ponto de partida. Então, quando uma sociedade não se organiza, nada vai à frente. Eu canso de falar isso, vou morrer falando a minha vida toda, que a gente tem que se inspirar na natureza. Então, sim, tudo que você tem, aonde só uma minoria que é privilegiada, não dá certo. Alguma coisa está errada. Pode enganar muitos por pouco tempo, mas não por muito tempo. Por algum tempo engana. É verdade. Então, e é onde todos perdem. Então, daí a necessidade, juntando toda a minha experiência de operário, de pequeno empresário, toda essa luta que a gente desenvolve, eu aprendi muita coisa. E também, por ter vivido também com pessoas de costume diferente, de estados diferentes, né? Culturas diferentes, isso nos traz um aprendizado. Uma grande escola. Exato, uma grande escola. Então, em Cabo Frio precisa mudar. Enquanto é tempo. Ainda há tempo. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que muita gente fica acreditando nas pessoas. Você não pode acreditar nas pessoas. As pessoas são aquilo, são fruto do que o sistema leva a gente a ser. Nós somos aquilo, né? É como a nossa estatura, a nossa satisfação, sim, a nossa saúde, do bem-estar do nosso organismo, ela vem de acordo pela alimentação, pela nossa cultura alimentícia, pelos cuidados que a gente tem, pelo conhecimento, aonde você vai se proteger e vai adquirir produtos, ter uma casa limpa, confortável, não precisa ser de luxo, ventilada, viver num ambiente com toda a higiene, que tem água, que tem esgoto. E, então, isso é que nos forma, o nosso ser. Claro. E, então, dessa forma, o resultado que está nos levando a essa situação. E aonde todo mundo tem culpa e ninguém sabe quem é a culpa. Senhor Renato, nós temos aqui o valor econômico, né? Não sei se dá para mostrar aqui na tela. O valor de hoje diz o seguinte: o comércio no Brasil chega a 2,5 milhões de lojas, mas o ritmo da abertura caiu e 2024, o ano que nós estamos, traz dúvidas, muitas dúvidas, e os comerciantes estão meio que sem saber para onde ir.
2,5 milhões de lojas no Brasil. Em Cabo Frio, não é diferente, 240 mil habitantes, todo dia abre uma loja, mas todo dia fecha 10, 20. Qual o caminho, senhor Renato? Muito bem. Então, você viu se isso quer dizer que nós temos aí, me parece, um número de cerca de 30 milhões da população brasileira são empreendedores. Aonde a maioria, e no mundo todo é assim, são de pequenos empreendedores. Você então olha qual é a vantagem do empreendedorismo, não é? Do comércio, do prestador de serviço, como ele transforma riqueza, como ele cria riqueza e distribui riqueza. Sim. Mas não é de ignorância, tá? De uma política de populismo que já vem há muitos anos aí, ou de direita lá, que seja também, porque todo extremo é ruim. Sim. O extremo não resolve nada. Claro, os extremistas não funcionam, né? Exatamente. Só mais atrapalha do que ajuda. E que a gente vive na situação. Quer dizer, não se colabora, nem sequer se respeita. A quem levanta cedo e trabalha o dia todo e leva anos trabalhando, não se respeita. Estou falando aqui para esses políticos que aumentam imposto. Por que aumentam imposto? Porque pendura um monte de gente da sociedade que não quer trabalhar, de malandros, na folha de pagamento, ou com concorrência, concorrências com corrupção, aumentando o valor e a qualidade dessas obras, daqueles serviços que se presta à população. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ora, e o resultado é esse que está aí, com a concordância dessa sociedade individualista. Aliás, o senhor Renato falou agora aqui, temos uma notícia recente, que a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual em Santa Catarina prenderam 18 prefeitos acusados de corrupção. 18 prefeitos. Quer dizer, o camarada faz o mais difícil, que é conseguir se eleger, conseguir sentar na cadeira para administrar uma cidade, e depois 18, não é nenhum nem dois. Isso em Santa Catarina, que é um estado... Que é um estado que tem 230... Não, é um estado padrão. É um estado pequenininho. Qualidade, e que 18 prefeitos de resolvem. Riqueza, não é? Porque tem uma imigração muito grande alemã e de outros países. Exatamente. Não é? Que tem uma riqueza cultural muito grande. Agora, se imagina nós aqui. Imagina o estado do Rio de Janeiro. Não é? Nós tivemos aí com os governadores políticos presos. Os últimos 5 estão presos. Né? Exatamente. Ou foram presos. Né? Foram, quer dizer. Então, se faz as coisas assim normalmente. E a sociedade entende. Todo mundo paga. Não compreende. Aceita. E não sabe do processo político brasileiro, como é que se funciona. Então, muitos de nós, às vezes, você trabalha pela comunidade, eu fui candidato lá atrás, você sabe disso. Sim. Candidato a prefeito, por quê? Porque a gente estava fazendo um trabalho comunitário, com uma associação de moradores, onde nós tivemos todo tipo de pressão dos políticos para não ser feito. E só foi realizado porque eu botei meu nome, tive a coragem de botar meu nome como candidato a prefeito, e que agradeço e tive uma votação muito expressiva para aquela época, aonde nós tivemos a nossa conquista. Aliás, e estamos vendo que a gente vai ser obrigado a fazer isso de novo. Aliás, para quem não sabe, o senhor Renato foi candidato a prefeito pelo PFL na época, Partido 25, e fez uma nominata com candidatos a vereador, né? E foi uma grata surpresa até para o diretório do Partido do Rio de Janeiro, em que o seu Renato conseguiu, né, ser muito bem colocado entre não foi eleito prefeito, mas teve uma colocação, e os candidatos a vereador da nominata também foram bem votados. Seu Renato, mas por quê? Qual era a bandeira que o senhor defendia naquela época? Da integridade? Integridade, aquilo que a gente fala sobre a ética, não é isso? O que é nosso dever? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo, trabalhar, porque você quer ver uma coisa? Hoje, por exemplo, tem muitas prefeituras aí que até estão investindo bastante na educação, né? E
dando até transporte para esses estudantes de graça e até pagando faculdade com verba municipal. Mas só que tem uma coisa, é que é muito bom a pessoa ter um título, aí um diploma de curso superior, mas na hora que você olha para a parte técnica, você não tem ninguém. Olha que falta das pessoas entenderem, de inteligência, que a primeira coisa que você tem que saber é fazer as coisas. Sim. Não é? Fazer as coisas. E que muitas coisas, às vezes, não precisa de você ir numa faculdade, você tem que ter o quê? O ensino profissional. E isso no Brasil, e no nosso estado, e na nossa região, nós somos muito pobres disso. Ensino formação de mão de obra, de formação em geral, até de formação de como cuidar de uma criança, cuidar de uma casa, na área de coibir o desperdício, se desperdiça tudo nesse país. Sim. Né, para nossa desgraça, somos pobres, a população pobre de desperdício, porque não tem é um dos países conhecimento. Que mais desperdiça no mundo. E não tem conhecimento porque os nossos governantes não atentam para isso. Então, todos os países que passaram por muita dificuldade, vou dar um exemplo assim na Ásia, por exemplo, no Vietnã, naquela guerra, a Coreia, eu peguei lá na época da guerra da Coreia, quando terminou, a Coreia estava arrasada. A Coreia enterrava mortos usando trator, abrindo a vala e empurrando corpos, carregando em caminhões e despejando, caminhão vasculhante, despejando da vala e sepultando. E com pouco tempo a Coreia se levantou. Por causa de quê? Porque ela usou o que? A educação, o conhecimento, a formação profissional e coisas simples, ensinando a construir uma casa, a fazer como é que se faz uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica, coisa mais simples, e através do cooperativismo, colaborando todo mundo se ajudando, outros, fazendo mutirão. E foi por isso, e outros países mais, Singapura. E a Alemanha, a Alemanha, então, é um belo exemplo, né? Se ergueu muito rápido. A Alemanha, depois da guerra, estava arrasada, completamente arrasada. Quem vai na Europa, se for ver, a gente vê aqueles filmes, a gente vê aquelas histórias, aquelas fotografias. Agora, por causa de quê? Por causa do conhecimento e por causa da colaboração, trabalhar em equipe. Quando eu falei equipe, depois que eu falo equipe, um time, o que é uma equipe. Mas para trabalhar em equipe tem uma que ter um mínimo de humildade, né? Humildade, entendimento, colaboração, não pode existir vaidade, preconceito. Porque as pessoas aqui são muito preconceituosas, tem muito preconceito contra, não é só de cor, não, também com aquele que não estudou, que não sei o quê, ou que não foi na faculdade. E aí agora nós não sabemos onde nós vamos botar tanto advogado, tanto administrador de empresa, tantos engenheiros, tanto não sei o quê. Querer emprego para essa gente toda. E eu estou falando não é só caso de Brasil, não, até na Europa, os países mais adiantados, sim, você não tem. Agora, quando você chega na área profissional, de fabricar as coisas, fazer as coisas, montar, aí você tem falta de gente qualificado. O emprego existe no Brasil, principalmente. Exatamente. Aliás, tem levantamentos que a gente estava, né, no próximo programa a gente vai trazer os números aqui. É absurdo o número de vagas que existe no Brasil e não tem pessoas qualificadas. Por exemplo, no ramo de hoteleiro, o seu Renato tem aqui a Remar, um belíssimo hotel no centro de Cabo Frio, próximo a 200 metros da rodoviária, e luta diariamente com falta de camareira, falta de manutenção, né? Todo dia tem que empregar, treina a pessoa, quando a pessoa treina vai embora, a vida toda lutando com isso, né, Renato? E não tem conhecimento, sabe pouco, há um desperdício, porque tudo na vida você tem que saber administrar, não é? Até processar um alimento, não é?
usar um material de limpeza, usar um equipamento, o cuidado que precisa ter, tudo isso tem custo, tem desperdício, e onde tem muito desperdício, esse desperdício é repartido em desgraça, em desvantagem para todo mundo. Aliás, o que o senhor Renato está falando aqui sobre desperdício, a gente como jornalista tem algumas vantagens. Eu conheço uma empresa, né, já com mais de 50 anos, aqui em Cabo Frio, em que o administrador resolveu fazer um levantamento e a primeira coisa que ele fez foi na área da limpeza. Então ele cortou o sabão em pó, cortou tudo, deixou tudo numa sala, num cadeado. E começou a fornecer. Para a menina, você vai fazer o quê? Não, vou limpar os banheiros. Então você vai levar 100 gramas de sabão em pó, que dá suficiente para aquilo. Resultado é que no final do ano teve uma economia de mais de 10 mil reais com material de limpeza. Olha aí, é uma empresa pequena. Uma empresa pequena, que já deu para pagar a folha de 13º de todo mundo. Olha aí. Então, assim, às vezes uma simples atitude, né? Então, assim, ela pegava um saco de 1 quilo de coisa, enchia o balde daquele negócio, aí ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. A própria água, quem está dizendo que não existe, né? Uma água é um bem. Então, começou a controlar isso, começou a controlar outra coisa. Papel, toalha que botava nos banheiros, todo mundo arrancava tudo, tomava um banho, se enxugava o papel. Agora tem uma quantidade X por dia. Né? E por aí vai, né? Assim, então, acesa, copo d'água, né? Copo de 300 ml, que é mais caro, passou a botar copinho de 100, que as pessoas tomam só um gole, né? Então são atitudes que precisam ser revistas, né? Pelo bem da própria empresa, né? Exatamente. Então, sem conhecimento, sem um sistema bom, porque quando se fala, os políticos falam em melhorar a educação, eles falam assim, tem que aumentar o pagamento do professor. Eu reconheço, ganha-se pouco. Mas não é só isso. Não, claro que não. Precisa qualificar. Quer dizer, porque não é o dinheiro, eu canso de dizer, não é o dinheiro, a quantidade de dinheiro é que faz alguém progredir, não é isso. É saber administrar o dinheiro. Então, pouco se faz muito e o muito se faz pouco. Aliás, o que o senhor Renato está falando aqui, de saber administrar o dinheiro, nós temos no Brasil exemplos, né? Centenas de gente que já ganhou na loteria e que perdeu tudo. E ficaram pobres. Então o problema é dinheiro demais até, né? Então tudo demais faz mal. Tudo demais faz mal. Faz mal. Então tem que se entender, e as pessoas não entendem, acham que eu com essa idade, que eu não tinha nada que estar trabalhando, que eu não tinha que estar no banco, eu não tinha que estar dando trabalho lá para quem trabalha no banco. E que eu estou apoiando eles, acham que eu estou... porque esse cara aí, uma cidade, tem para viver, por que e somos ignorantes, olha a ponte que é por isso que nós criamos isso aqui, é preciso mudar, é preciso entender, compreender o sentido das coisas, qual é a razão de você fazer alguma coisa. Porque, e qual a razão de mudar, né? A razão de mudar. Mas você mudar, você tem que compreender, tem que entender. Claro. E muita gente não compreende esse sistema político e pensa, vamos mudar, não, eles pertencem ao mesmo sistema. E fiquem felizes pro resto da vida. Exatamente. E eles vão, um político vai dirigir o trem dele para onde tem mais gente lá que quer que ele leve aquele trem para lá. Se vai ser bom... não interessa se a viagem vai ser boa, não interessa se a viagem foi boa. Desde que contente aquela turma que não quer e que quer só vantagem. Está na primeira classe. Quer dizer, então, isso ao longo da minha vida, porque nós começamos isso aqui, não é para estar falando mal de ninguém, nem de religião de ninguém. Mas é para mostrar um caminho. Nem querer... falar, não, é apenas nós temos que mostrar o caminho, né? Como muitos fizeram lá atrás. Né? Muitos fizeram lá atrás e eles não estavam preocupados, como os professores. Os bons professores procuram se preocupar em cumprir a missão dele. Sim. Ensinar da melhor forma possível, né? Claro. Orientar, né? Cumprir o seu papel. Cumpre o seu papel. Agora, depois... esse aluno, muito ele passa a conviver com eles depois disso, outros somem, vão para outros estados, vão morar cada um segue a sua vida. Outros segue a sua vida,
mas ele não vai estar preocupado diariamente se aquilo que ele está ensinando, se o pessoal vai seguir. Isso não interessa. Interessa ele fazer a parte dele. Claro. Fazer o seu melhor. E caberá aos alunos entender isso, juntamente com a família, né, que vai fazer a maior parte da educação dos filhos, não é o professor, é a família, não é a escola. Né? E a escola é a forma de aperfeiçoar a educação. Mas a melhor educação vem de casa. Vem do exemplo do pai, da mãe. Né? E, então, de maneira que é isso que nós temos que entender. Não é? Não estou aqui dizendo que eu vou dar jeito em Cabo Frio, nem me propõe sim a falar a verdade. E eu só me sinto feliz se eu fizer isso. Claro. Não é um resultado que vai dar, espero que haja resultado sim. Você trabalha com resultado. Né? Trabalhando com resultado. Mas a preocupação maior não é essa, mas sim de estar falando, demonstrando pela experiência, pelos esses anos todos de vida, que agradeço muito a Deus por ter nos proporcionado isso, saúde até hoje, e que pretendo continuar pelo o tempo que for preciso fazendo a mesma coisa. É preciso mudar? A gente já volta, você continua aqui com a gente. A vida é feita de superação e conquistas. Para alcançarmos a vitória, precisamos passar por obstáculos, ser forte e nunca desistir. Porque sabemos que com fé, paciência, cautela, ética, união e trabalho, podemos recomeçar. Não importa em qual etapa da vida paramos, o importante é que estaremos juntos para retomar nossa caminhada e reconstruir nosso comércio. Padaria Remar, desde 1987, deixando nossas vidas mais saborosas. Muito bem, de volta com É Preciso Mudar, um podcast que realmente está mudando, né, o comportamento, mudando as atitudes, dando oportunidade para que as pessoas conversem com a gente, interajam aqui com É Preciso Mudar e que pensem assim, eu preciso mudar. Né, como a gente sempre fala que todo dia você tem essa chance de começar de novo, né, e mudando o ritmo de vida. Conversando com o empresário Renato Marins. Seu Renato tem uma longa história, né, de empresas, e aí, claro, diretor da associação, presidente da Associação Comercial, diretor, presidente de novo da Associação Comercial de Cabo Frio, Associação de Hotéis, também Associação da Construção Civil, Associação da Construção Civil, enfim, Sindicato do Comércio Varejista. O currículo é imenso. Seu Renato, com essa sua trajetória e essa sua experiência, Cabo Frio é uma cidade, como falamos aqui no bloco anterior, uma cidade que tem tudo para dar certo, né? Tem uma geografia muito generosa e é um ponto e uma cidade turística. O senhor conheceu, além do Brasil inteiro, viu nascer cidades, viu nascer se desenvolver, foi para o exterior, foi para várias partes do mundo, conhecer outras culturas e pergunta é por que o turismo não dá certo ou não decola em Cabo Frio? Turismo de qualidade, quando se fala em turismo de qualidade, e a gente sempre define aqui, turismo de qualidade é aquele que um turista vem, como o seu Renato que sai aqui, se hospeda em hotel, almoça em restaurante, faz passeios, busca cultura. Procura os lugares mais baratos, mas... Sem dúvida, mas o turismo movimenta, né? Está aí a Associação Mundial do Turismo, a Organização Mundial do Turismo, que diz o seguinte, que o turismo movimenta mais de 70 cadeias produtivas. Quando o turista chega, ele pega o táxi, para se locomover, até o pipoqueiro ganha com o turismo. Esse é o caminho, seu Renato, de desenvolver o turismo que movimente toda a cadeia? Porque você veja que quando ele começa a pensar em viajar, ele já começa a gastar. Sem dúvida. Não é? Porque a primeira coisa é que ele vai pesquisar o destino, né? Onde ele pode ir. E aí vão aparecer belas imagens de Cabo Frio. Assim, o preço, né? E da hospedagem, da alimentação, transporte, não é? O lugar que ele vai se hospedar, se tem facilidade de comércio, facilidade de transporte,
Você tem mais rápido, pronto-socorro, mais barato. você tem um atendimento Exatamente. médico. E então ele não vai precisar comprar roupa nova, né? Ele vai precisar até comprar uma mala. Ah, sim, claro. Ou arranjar com alguém emprestado, mas ele já começa a consumir, né? Porque aí que ele começa já a pensar, se vai viajar do carro, ele tem que preparar o carro, né? E fazer uma revisão. Aí movimenta todo mundo. Todo mundo. É o pneu, a gasolina, o mecânico, Exatamente. o eletricista. Compra passagem com antecedência, se for de avião, ou navio, ou ônibus, não importa, ou transporte próprio. E até quando viaja, normalmente, dependendo aqui no nosso caso, a gente conhece muitas pessoas que viajam e botam um caseiro para tomar conta da casa, gera mais um emprego. E depois outra coisa muito interessante, que ele já começa ali a viajar. Se vai planejar uma viagem para daqui a 6 meses, com antecedência, ele já começa a ter a satisfação, né? Então ele recebe aquela satisfação que vai proporcionar melhor saúde, melhor Sim. noite de sono dormida, melhor alegria para os filhos, para a esposa. Olha, você vai vendo. Isso com meses antes de antecedência, porque ele já começa a sonhar. E já pensar, e hoje ainda... Começa a planejar. Hoje, com toda a nossa tecnologia, ele vai assistir os podcasts de quem faz os filmes, as gravações nessas cidades, nesses locais, para falar sobre alimentação, sobre estradas, sobre condições de tudo. Ele começa a ver a previsão de tempo. É verdade. Então, há um processo, e aí depois ele vai se locomover, ou no táxi, ou no Uber, ou ônibus, ou Trem. avião, trem. Olha, quando ele desembarca, ele tem que estar apanhando uma outra condução. Então, ele está ali, naquele momento, ele está investindo, traz uma lembrança, aonde entra o pessoal do artesanato, O souvenir. lojista, souvenir na nossa região, então, que é muito boa por causa da moda praia, das lojas, né? A compra de roupa de praia, de acessórios, vem alimentação, vem restaurante, vem hotéis, vem o marceneiro que conserta os móveis dos hotéis, os arrumadeiros que tem que arrumar os quartos, quando entra, quando sai, vem toda a compra de mobiliário e de materiais de tapeçaria, de louça. Olha, você vai vendo a cadeia. A cadeia funcionários. Extraordinária. O seu Renato comentando. Aí você aqui. tem os políticos botando uma taxa de imposto em cima do empreendedor, quer dizer, matando a galinha dos ovos de ouro. Que se você paga menos impostos, você está gerando, está aumentando o teu negócio e você está comprando mais móveis ou construindo mais, está gerando mais imposto e isso torna mais imposto para o governo arrecadar. E quando ele começa com essa necessidade desenfreada de administrar mal e a criar muita despesa, a primeira coisa que tinha que fazer aqui sobre imposto é baixar esse IPTU para metade. E tem condições para isso. Porque acaba ninguém pagando. Falta vontade política. Falta vontade política. Falta vontade o quê? Acha que eles são ladrões, são isso. Pode haver muitos empresários, alguns empresários que não são corretos, como tem todo segmento de todo profissional, na área de jornalismo, na área no mundo inteiro. No mundo todo, todos os prestadores de serviços, você tem os mau caráter. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso, mas a maioria não é desse jeito. Lógico. Não é? Ainda bem, né? Exatamente. Então, você tem um processo que degenera todo, que vem todo. Olha que bela cidade. Abaixo. Olha lá, coisa extraordinária. Onde tem isso? Não é isso? Sol o ano inteiro. Exatamente. Então, eu desenvolvi aí, você sabe, um projeto de desenvolvimento de turismo para o período da baixa temporada, que se compreende entre os meses de março
até novembro de cada ano. Aliás, estamos vendo aí, essa é a Moringa, né? A Moringa. E logo no começo lá tem uma casa que tem... um prêmio e um projeto muito bom. A casa tem um N ponto que abriga 3 helicópteros de uma vez só. Olha aí. Eu não sabia disso. Vai aparecer na imagem aí. Vai aparecer na imagem ali, uma casa na ponta ali, tem 3, recebe 3 helicópteros de uma vez só. E quase todo final de semana acontece isso. Rapidinho vai passar então, aí. Então você olha o porquê que a gente, não é? Porquê que a construção civil está estagnada, a valorização dos imóveis estão desvalorizados, não é? Completamente desvalorizados. Enfim, o que aconteceu, né? Agora no verão, no carnaval, aquele fato lamentável na Praia do Forte, e muitas brigas, e muitos assaltos, enfim, tudo isso é fruto. Seu Renato, a gente dessa política. A gente teve nesse carnaval, esse carnaval 2024, nós tivemos não uma ocupação total da hospedagem, mas nós tivemos mais notícias negativas em toda a imprensa do que coisas positivas. Como é que muda isso, seu Renato? Tem como mudar isso? Tem. Tem isso, e procurando valorizar o destino. Como é que você valoriza o destino? Organizando. Um calendário de eventos, por exemplo. Aonde todos têm que participar. Então, quando eu tenho dito muito o que representa o segmento de turismo numa economia, e não só como a parte financeira, como também a parte de conhecimento e a parte de cultura. Sim. Coisa extraordinária, mas é preciso o quê? Um entrosamento, uma integração. Turismo só se faz, como eu comecei a falar, sobre, você começa a pensar, então você tem que ter uma oficina para reparar seu carro. Sim. Você tem que ter aí alguém que fabrica os artigos de viagem ou que tem uma loja para você comprar. Você tem que ter uma agência ou uma empresa aérea ou de transporte de ônibus, de trem, sei lá o que, ou de avião, capaz que te dê um atendimento à altura e com a qualidade de serviço prestado. Alguém que, quando você vai viajar, tenha lá aquele pessoal disponível, né, para dirigir o ônibus com competência. O ônibus é preciso estar limpo, é preciso para você fazer uma boa viagem. Então, é uma cadeia de que você mexe com todo mundo, não é? Que é preciso ter o trânsito nas cidades, nas estradas, as estradas têm que estar boas. Sinalizadas. Sinalizadas. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui de uma gravidade tremenda que tem acontecido aqui em Cabo Frio e São Pedro, que é essa obra da estrada. Que, sei lá, por causa da carga d'água, eu acho que agora já deve começar de novo para acabar, porque está chegando eleições. Aí começa, num certo horário, aonde as pessoas estão indo trabalhar ou estão voltando do trabalho. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tinha uma viagem que eu ia fazer, mas inclusive para me dirigir eu iria dormir no Rio, para no outro dia cedo estar na abertura da BAV, que é a feira Sim. dos agentes de viagem, dos grandes eventos que tem e que o Rio de Janeiro tem sediado, não é? No nosso estado, felizmente, que você recebe agentes de viagem do Brasil todo e também do exterior, de outras partes do mundo. E a gente saindo daqui à noitinha e tal, tivemos que voltar para cá e depois de ficar 2 horas não consegui chegar em São Pedro da Aldeia. Olha que coisa. Que coisa, hein? Olha que coisa. E tem acontecido muito aqui, e funcionário nosso chegar atrasado no serviço, porque chega determinada coisa, eles fecham a estrada, mais do que uma pista, poderia usar o acostamento, poderia fazer meia pista, ou poderia fazer em dias alternados. Sim. Nesses dias que tivesse menos movimento, e nos horários com menos movimento, nada disso você tem esse planejamento. Porque não existe, olha
O problema é de você não ter essa sincronia, essa organização, quer fazer turismo. Como é que você vai fazer turismo? Se você chega na estrada, você fica agarrado um percurso. Quanta gente aí já perderam voos aí no Rio de Janeiro, daqui para o Rio, e levar 6, 8, 10 horas de viagem. Então é possível fazer turismo desse jeito? É possível você fazer turismo com a cidade toda esburacada, com lixo, com porção de mendigo na rua? Não estou contra mesmo, mas tem que agasalhar essa gente, tem que ter ordem. Seu Renato, quando o senhor enxergou, quando o senhor fez o seu empreendimento da Remar, né? Claro que muitos chamavam o senhor de maluco, de louco, né? Fazer um negócio desse. O senhor já tinha enxergado isso como um potencial turístico. E hoje, lamentamos, né? A que ponto a cidade chegou, né? Que despencou, porque as pessoas confundem cidade lotada com qualidade de turismo, né? Turismo de massa. Aliás, a Organização Mundial do Turismo diz o seguinte, que onde o turismo de massa entra, ela expulsa as classes A e B, que não voltam mais. Seu Renato, eu perguntei ao senhor, a sua experiência se dava para mudar. Agora, o senhor está dizendo, né, que precisa requalificar. A cidade de Cabo Frio perdeu a identidade turística? Mas perdeu exatamente por falta dessa sincronia, desse trabalho em equipe, desse entendimento. Então você não pode fazer turismo só porque a região é bonita. Cada um faz o que bem entende. Então você precisa ter transporte naquela hora certa. Você tem que ter a qualidade do transporte, tem que ter a qualidade das estradas, você tem que ter a qualidade do receptivo, dos hotéis, do restaurante, da saúde, do atendimento de saúde, da segurança. Então, 50% eu considero que numa esfera do turismo você tem 50% cabe o quê? Ao poder público e 50% da iniciativa privada. Cabe à iniciativa privada. Naturalmente, 50% a maior parte é a prefeitura. Depois vem uma parte menor do Estado e uma menor ainda do governo federal, que são as infraestruturas que existem, não é? Sim. Bom, então, e os outros 50% são hotéis, restaurantes, prestadores de serviço, tudo isso junto. São 50%. Então é preciso haver essa sincronia, trabalhar em conjunto. Se não trabalhar em conjunto, nada funciona bem. Sim. Uma indústria, quantas seções tem uma indústria? É um negócio complicado. Mas é preciso ser complicado para que dê certo. Tem que ter uma linha de produção. Para dar certo, uma linha de produção. Planejamento. E cumprimento daquilo que foi planejado. Uma seção fabricar mais, porque eu aprendi muito, que eu sou da origem de fábrica de tecido, e a fábrica de tecido entra ali o algodão bruto, em fardos, e ali tem que transformar o tecido. Você não tem ideia da quantidade de seções e de pessoas para sair uma linha lá na ponta. Para sair lá na ponta. E a infraestrutura que tem que ter ali, de oficina mecânica, de carpintaria, de atendimento a quem dá o atendimento de saúde, de creche, de médica aos seus funcionários, até a parte da cultura, da diversão dos funcionários faz parte. Claro. Então é uma cadeia, né? Mas o industrial faz isso. Mas no sistema nosso do turismo, só os empresários não conseguem fazer isso. A não ser que seja um turismo rural, sim, de um hotel fazenda, onde o dono dá propriedade dele para dentro, da porteira para dentro, ele vai cuidar de tudo. Então ele vai cuidar dos animais, aonde uma criança vai andar no cavalo, vai ver tirar um leite, o pé da vaca, como eles chamam, vai cuidar da horta, que vai tirar o produto que planta ali para se fazer refeições, uso no refeitório. Então, às vezes gera até a própria energia. Ainda hoje, sim, mais ainda, porque antigamente seria energia hidráulica, e agora, depois do vento e da energia solar,
Então você tem aquele... Agora, no nosso cidade, não. Cada um é preciso fazer a sua parte. Então, se nós não conseguimos fazer isso, organizar isso, pode existir. Se a prefeitura não fizer a sua parte, ou o Estado não fizer a sua parte, porque ninguém quer ir para um lugar que não tenha segurança. Claro. Ninguém quer ir. Pode ser bonito, pode ser barato, pode ser não sei o quê, pode ter bons hotéis, mas não vai. Também não quer ir para um lugar onde não tem atendimento médico. Claro. Porque a pessoa fica doente em qualquer lugar. E principalmente na nossa região, você tem um acidente de estrada, você tem um acidente de Sim. praia, coisa. Então você precisa ter também esse atendimento, usando o que se tem, vai se aprimorando. Né? Então é toda uma estrutura complexa e que tudo foi criado para funcionar. E que nós temos gente capaz, temos estruturas capazes, mas eu não sei por que não se entende. Mas aí vem a vaidade, os interesses próprios, as pessoas prepotentes, não é? Vem o pessoa que quer privilégio para ele. Então vem uma série de problemas que põe tudo a perder. Seu Renato, conversando aqui nos bastidores, o senhor Renato sempre tem dito o seguinte, né? Que prega essa união, aliás, porque tem esse espírito de associativismo, e que as pessoas têm dito o seguinte: eu estou fazendo a minha parte. Seu Renato, o senhor já disse algumas vezes, já deu para perceber, que as pessoas dizem que fazem a sua parte, mas só que essa parte não encaixa no todo, né? Não faz. Aí é que está o problema. Não faz. Porque aí cada um faz para si, não faz porque só quer fazer para si. E quer que os outros façam para ele. Que é pior, né? Que é pior. Quer dizer, não há compreensão. A pior coisa que tem na vida do ser humano é a ignorância. É ele não saber, a falta de conhecimento. Tudo na vida se processa. Por isso que fala o processo de alimento, né? Claro. A industrialização dos alimentos, aí como é que faz, né? Mas que se planta, para plantar tem que adubar, tem que isso, tem que ter época de plantar, de molhar, de colher, de chuva, todo planejamento. De transporte, de embalagem, lá vai. A natureza mostra isso. Mostra isso. Então, no turismo, isso é mais complexo, porque existe milhares de destinos para a pessoa botar o seu rico dinheirinho. E o dinheiro cada vez está mais difícil. E outra coisa que é mais difícil também é o tempo das pessoas. Sim. O tempo. Até as crianças hoje, eu tiro pelo meu tempo de escola, é completamente diferente de hoje. Claro. Porque hoje tem necessidade de fazer curso de computação, em inglês, ou de línguas em geral. Sim. E lá vai. Aí muitos trabalhos do dever de casa, está se atualizando, e o desenvolvimento do mundo, uma informação tão grande, mudando numa velocidade muito grande, e que isso faz com que as pessoas tenham que acompanhar. E o que é pior é que eu sou muito pela simplicidade, pela simplificação. Porque não adianta conquistar tanta coisa, e o que adianta se você perde o seu tempo e perde a sua vida? Porque tempo é vida. Claro. E é o que nós temos mais sagrado. Se você for ver, são poucos anos que se vive, desses poucos anos você tem um período que nasce até chegar aos 15 anos, 16 anos e tal, você tem um processo que você está naquela luta ali, não é? De aprender as coisas e tal, se formar em uma profissão e tal. Você começa a trabalhar, você tem um bem, você que você vai ver, a vida já passou. Então, hoje, por exemplo, a gente fala sempre, né, que o telefone foi inventado o quê? Para falar, se comunicar. E hoje o que menos se usa é o telefone para falar. Quer dizer, é mensagem, sim, não sei o quê. O mundo mudou, né? Até numa própria casa, a mãe chama os filhos para almoçar por mensagem.
tá com a comida tá na mesa. É verdade. Já dá tudo arrumado. Quer dizer, então, realmente, é preciso mudar e mudar a forma de entender, de compreender. E o turismo é onde você proporciona melhores qualidades de vida para todo mundo. Não só para aqueles que viajam, para aqueles que prestam serviço, que ganham o seu dinheirinho, para também a população. Sim, o turismo sempre é bom para o turista e para quem mora, né? Ganha porque vive numa cidade onde tem evento, onde vai ter uma limpeza melhor, uma segurança melhor, um transporte melhor, tudo melhor. Não é um bom aeroporto, ou uma boa rodoviária, ou uma boa estação de trem, não importa, claro. Boa estrada. Então isso, um bom abastecimento de serviços, de energia, de água, e tudo. Aí a gente tem então, sérios problemas de energia, de água na região. Já melhorou muito, mas continua tendo problema. Exatamente. Continua muito problema pelos contratos que foram feitos aí, que é outra conversa para depois. Esse é um outro, rende vários programas. Sobre o que exatamente. Seu Renato, estamos com É Preciso Mudar chegando ao final. O senhor tem essa câmera aqui para o senhor deixar um recado aos empresários, né? O senhor Renato está presidente da Associação Comercial de Cabo Frio, para que os empresários entendam que é preciso mudar e que tem que se reunir, tem que ter o associativismo. O senhor tem alguns minutos para o senhor se despedir e convidar todos para participar, inclusive do podcast É Preciso Mudar. Pois é, mas para mudar é preciso as pessoas ter coragem de participar, de falar, de reclamar, para o bem de todos. A gente não tem intuição para brigar com ninguém, porque tudo tem razão de ser. Mas só nós queremos que as pessoas nos entendam, que nós temos o direito de nós defendermos, para que nós possamos defender o nosso negócio, para defender o futuro dos nossos colaboradores, que precisam desenvolver, que é justo que desenvolva, que ganhe mais um dinheirinho e que vivam em condições melhores. Então, sem isto, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu creio, com toda a tecnologia que a Stag nos oferece, que haveremos de vencer isso. E nós estamos num ano eleitoral muito importante. E da agora para frente nós vamos estar aqui falando muito sobre o sistema político, sobre todos os assuntos, trazendo pessoas, claro, também para que contem as suas experiências, para que nós possamos aprender cada vez mais e podemos viver cada vez melhor. Maravilha, É Preciso Mudar, vai ficando por aqui. Claro, em seguida você vai ver no vídeo, né, como você pode participar, dar a sua sugestão. A gente tem conversado com vários empresários, com a experiência do seu Renato, né, todo dia recebe um telefonema parabenizando pelo programa e as pessoas dando sugestões. Nós já temos uma lista de convidados que vão participar aqui do É Preciso Mudar, e você também, o programa é feito para você, para a sociedade, né, não só de Cabo Frio, mas toda a região. Aliás, hoje com a internet, o programa é assistido no mundo inteiro. O É Preciso Mudar vai ficando por aqui. Até a próxima.